Bom, seguindo. A outra classe são os carotenoides, tá? Os carotenoides são pigmentos essencialmente vegetais e produzidos por alguns fungos, tá? São substâncias coloridas amplamente distribuídas na natureza. São produzidos nos cloroplastos das plantas. Tem muito mais do que 400 carotenoides diferentes que já foram identificados. Muitos deles com funções diversas, muito diversas, além daquela simplesmente pigmentante. Então nós entramos agora na classe dos pigmentos, que nas várias classes, que além de ter uma característica de pigmento, essas substâncias também vão ter outras funções, ou podem ter outras funções na regulação do metabolismo das nossas células. Então nós não estamos falando agora, clorofila ficou para trás, nós não estamos falando agora só de substâncias que dão cor nos suquinhos, nas frutas, não. Algumas dessas substâncias têm inclusive valor nutricional relevante, como é o caso dos carotenoides, tá bom? Então a mudança de cor no amadurecimento das frutas, das plantas, é uma mudança da quantidade de clorofila e o aparecimento de carotenos. Então os carotenoides são divididos em grupos, tá? São compostos constituídos só de carbono e hidrogênio, são os hidrocarbonetos. O melhor exemplo deles é o beta-caroteno, os hidrocarbonetos, tá? Substâncias que só são formadas de carbono e hidrogênio. E os derivados oxigenados, tá? Entre eles as xantofilas, que tem cor bastante intensa, variando do amarelo ao vermelho, mudando para o azul por reação de oxidação, tá bom? Isso aí é um teste que a gente pode fazer no laboratório para verificar a presença dessas substâncias. Mas o importante aqui na classe dos pigmentos para a gente sistematizar qual é a cor natural da classe, ou qual é a faixa de coloração que ele confere. Por que isso é relevante? Porque a gente pode saber, por essa faixa de coloração, a gente pode saber qual é o tipo de pigmento presente em determinado alimento. E com base nisso, a gente pode saber se ele tem função só de pigmento, só função pigmentante, ou se ele vai ter algum fator nutricional direto ou fator nutricional regulatório, tá? Que são duas possibilidades. O beta-caroteno, inclusive, é a principal substância que vai dar origem à vitamina A, tá? Nós temos aqui o isopreno, que é a molécula base que vai ser usada na síntese dos carotenoides de uma maneira geral, tá? Aqui nós temos uma tabelinha bem interessante, tá? Que é a tabela de conversibilidade do carotenoide em vitamina A. Por exemplo, o beta-caroteno é uma molécula de 40 carbonos, então ele quebra no meio. Esse aqui não é o beta-caroteno, mas serve para a gente ilustrar. O beta-caroteno é quebrado ao meio e cada uma das duas moléculas resultantes dessa quebra se transforma em vitamina A. Já o alfa-caroteno, o gama-caroteno, eles têm atividades menores e os outros carotenoides praticamente não têm atividade geradora de vitamina A. E aí qual seria a finalidade desses outros carotenoides, que vocês já devem ter ouvido bastante falar do licopeno. Então tá aqui, ó, o beta-caroteno, tá? A diferença é estrutural mínima, tá? Basicamente só de posição da conexão, tá? Aqui no centro, mas é mínima e não vem tanto ao caso, e a posição da ligação dupla aqui. Bom, nas plantas eles são utilizados como agentes absorventes da luz, então eles são agentes antioxidantes, tá? Quanto maior o número de ligações duplas, mais intensa é a cor. É o caso do licopeno, do beta-caroteno. Então, a conversão deles em vitamina A é um passo importante da sua utilidade dentro do nosso corpo, tá? Então, o beta-caroteno, que está faltando o beta aqui, é a principal pró-vitamina A. E como nós sabemos, a gente não encontra vitamina A pronta em alimentos de origem animal, tá? Não os alimentos de origem animal não são uma fonte relevante de vitamina A. Por quê? Porque a vitamina A normalmente é um produto de degradação do carotenoide, degradação oxidativa do carotenoide. Então o carotenoide, nesse caso, principalmente o beta-caroteno,
ele é convertido em duas moléculas por clivagem, quebra oxidativa da molécula bem ao meio aqui, tá? Cada um dos pedaços se transforma numa molécula de vitamina A após processamento que em nós seres humanos ele é feito em vários momentos, mas principalmente pela microbiota intestinal, tá? Bom, então os carotenoides, como eu já mostrei no slide anterior, eles podem ser convertidos em vitamina A, e essa é a principal atividade não pigmentante dessas moléculas, tá bom? Bom, separando os carotenoides por características. Beta-caroteno, que apresenta a forma cristalina, é insolúvel em água, é um lipídio, basicamente ele é um lipídio, caroteno. Ele é sensível ao ar e à luz, tá? E tem função antioxidante, tá? Além de ser um agente nutricional para a conversão, para a produção de vitamina A no organismo, ele também é um agente antioxidante. O licopeno está presente nas frutas vermelhas maduras, como é o tomate, por exemplo. Também é um lipídio, é insolúvel em aula e é um agente antioxidante. Então, os carotenos, que é isso que eu estava explicando agora. Os carotenos, o beta-caroteno, ele apresenta uma forma cristalina, ele é um lipídio, né, insolúvel em água, ele é muito sensível ao ar e à luz, ele sofre degradação rapidamente, degradação oxidativa, e além de ser um fator nutricional, porque ele vai ser convertido em vitamina A, ele também é um agente antioxidante, tá? Ele também tem a capacidade de gerar antioxidação. O que isso significa? Qual é o impacto disso? É a nossa atividade posterior, no final da aula eu explico. O licopeno, ele é outra classe de lipídios de carotenoide que também tem característica lipídica. Ele é mais comum nas frutas vermelhas maduras. O principal representante, a principal fonte de licopeno é o tomate. Ele é insolúvel em água também, ele é um lipídio, e assim como o beta-caroteno, ele é antioxidante. Como a gente viu no quadro que eu expliquei antes, ele não tem função de geração de vitamina A, mas tem forte função antioxidante. A outra classe é as xantofilas. Essa é uma classe bastante comum em todas as folhas e produtos e frutas de um tom mais amarelado. Então é muito comum também encontrar xantofilas. Essas substâncias, elas não têm, como eu já disse também, não têm muita função de geração de vitamina A, mas elas têm função antioxidante também bastante forte. A nossa outra classe é a classe dos flavonoides. Os flavonoides são uma classe de substâncias que bem estranhas ao nosso corpo, porque nós seres humanos não somos capazes de produzir esse sistema aqui, tá? Esse é o sistema básico, o sistema orgânico básico, estrutural dos flavonoides. Ele tem um anel de 6 membros, uma ponte de 3 membros, 1, 2, 3, e outro anel de 6 membros. Esse sistema é chamado de sistema C6, C3, C6. Então, os flavonoides, eles não têm uma função nutricional direta para a gente, mas eles podem ter funções regulatórias muito importantes do nosso metabolismo. Por quê? Porque muitos desses flavonoides são agentes antioxidantes importantes e muitos deles também têm função regulatória de processos metabólicos outros, além do efeito antioxidante. Bom, eles são pigmentos encontrados somente em vegetais. E aí, ó, só para a gente voltar bem aqui nos carotenoides. Os carotenoides, vocês observem que a coloração deles tende do amarelo ao alaranjado. Aqui nos flavonoides, ele já tem uma predominância da tonalidade azul. O que não quer dizer que eu não tenha flavonoides de outras cores, mas a predominância da coloração dos alimentos conferida pelos flavonoides é uma coloração mais azulada, ou tons do azul,
né, que pode juntar com o vermelho e formar o roxo, tá? Formar alguma outra tonalidade, mas que tem sempre uma tonalidade de azul envolvida. A bem da verdade, existem alguns flavonoides que são amarelos, e muitos flavonoides são amarelos, e eles também têm coloração avermelhada. Mas essa classe aqui, essa subclasse dos flavonoides, chamada de antocianinas, todas elas são de coloração azul até o roxo intenso e descendo um pouco para o vermelho. Eles não tendem a ser amarelados, as antocianinas não tendem a ser amareladas. Então são pigmentos também encontrados em vegetais, tá? Estão presentes em quase todas as plantas superiores e são os pigmentos dominantes em muitas frutas e flores, especialmente, como a gente já pode imaginar, as frutas vermelhas. Então, a amora, as berries, todas elas têm aquela coloração azul arroxeada em razão da presença destes pigmentos, tá? Então, eles podem ter coloração, como eu já disse, do vermelho ao violeta intenso, ao roxo até. São facilmente obtidos por extração a frio com vários outros solventes. E elas são algumas vezes ligadas a carboidratos e têm função regulatória, tá bom? As antocianinas aqui, você vê que ela respeita aquele núcleo básico dos flavonoides. As antocianinas elas podem sofrer várias alterações estruturais e receber vários grupamentos hidroxila, tá? Então o que caracteriza ela é a presença desses grupamentos hidroxila, que vai dar essa coloração intensa, tá, para o azul, quando o grupamento hidroxila é substituído por um grupamento metoxila, tá? Pronto, então aqui nós temos alguns exemplos, são só exemplos, não precisa ficar se preocupando em decorar não, tá? A cianidina na jabuticaba, a peonidina na cereja e na uva, né? A jabuticaba tem aquele tom roxo bem escuro, né? Enquanto a cereja já tem o tom mais avermelhado, e a própria uva também ela é roxa, mas ela tem um tom já mais tendendo para o vermelho. Então, as antocianinas, elas geram reações diversas com diferentes agentes químicos, e essas reações são reações de oxidação. A gente não precisa se preocupar em decorar essas reações agora, eu coloquei elas aqui só para ilustrar que as antocianinas, como flavonoides que são, esse sistema aqui, ó, esse sistema de hidroxila ligada a anel aromático com outras hidroxilas vicinais, um sistema aromático e um sistema conjugado, com muitas ligações duplas conjugadas, é naturalmente um sistema antioxidante. Por quê? Porque esse grupamento costuma receber o radical livre e o restante da estrutura costuma estabilizar o radical livre. Tá bom? Então aqui tem mais alguns exemplos. Como eu disse, eu não vou colocar muita coisa dessas reações para a gente não se perder muito. Então, foco naquilo que eu estou centrando, qual é a fonte, qual é a cor, qual é a função, tá? São esses três aspectos. As antocxantinas, que são encontradas principalmente em flores, tá? São pigmentos mais amarelados, tá? E os flavonoides propriamente ditos, que são aqueles que nós encontramos em produtos mais amarelados, como manga, que além de ter caroteno também tem flavonoides, tá? Então eles são presentes em muitos alimentos e alimentos com funções regulatórias importantes, tá? Como ele já disse, eles podem ter estruturas muito diversas, tá? E uma classe importante de pigmentos, tá? Muito importante, é a última classe da qual nós vamos falar, é a classe das betalainas, tá? Diferente de todas as outras classes, essa classe aqui é uma classe oxigenada, os carotenoides podem ser uma classe oxigenada ou feita só de hidrocarboneto. As betalainas são antocianinas do tipo nitrogenadas, tá? Elas são uma subclasse dos grupos flavânicos. Então elas, ao invés de terem só carbono, hidrogênio e oxigênio, as betalainas são substâncias nitrogenadas. Elas têm aquela cor vermelho, arroxeada, tá?
que nós encontramos na beterraba vermelha, tá? Elas são pigmentos muito interessantes do ponto de vista da atividade antioxidante. Há muita pesquisa recente sobre elas para avaliar o efeito dessas substâncias em várias propriedades que já foram descritas para a beterraba, porque a beterraba é praticamente a única fonte, ou as beterrabas, porque tem vários tipos de beterrabas. As beterrabas são basicamente a única fonte que apresenta betalainas, tá? Esse gênero, o gênero de plantas a qual pertence a beterraba, é basicamente o único gênero que possui essas substâncias, tá? E elas, além de terem essa coloração característica e terem atividade antioxidante óbvia que os outros flavonoides também têm, as betalainas também estão associadas com várias outras atividades benéficas para a saúde, tá? Então, tá aqui a estrutura das betalainas. Deixa eu projetar aqui que eu tirei sem querer. A estrutura básica da betalaina, tá? É uma estrutura relativamente simples, tá? Onde eu tenho uma molécula relativamente pequena em comparação com as demais, mas que tem esse nitrogênio que é com carga positiva, que é responsável pela coloração, o maior responsável pela coloração. E essas betalainas vão ser um outro foco importante da atividade que nós vamos fazer para essa aula. Outra classe de substâncias é a dos taninos, tá? Os taninos, eles não são necessariamente só pigmentos, por quê? Porque eles acabam dando coloração ao material pelo excesso que eles apresentam no material e não pela forte coloração que eles apresentem. Eles colorem fracamente, mas como eles estão em grandes quantidades em muitos alimentos, eles podem dar essa coloração amarronzada a alguns alimentos, tá? Especialmente alimentos que são mais ricos em material mais resistente, como a casca do kiwi, por exemplo, tá? O caju tem muito tanino também, é exatamente o tanino que dá essa propriedade adstringente ao tanino, que é aquela sensação de você chupar ou tomar um suco de caju e dar aquele travo na língua e na garganta. Aquele efeito é chamado de efeito adstringente, tá? Então, além dele, tem vários outros pigmentos menos comuns, tá? Menos comuns, mas que estão presentes nas plantas, com quase todos eles com atividade antioxidante. O tanino afeta drasticamente o caractere sabor do alimento, porque por causa do efeito adstringente que ele tem. Então, alimentos que tenham muito tanino têm que ser usados com cuidado, porque eles têm, além dessa propriedade de gerar uma coloração, eles também podem afetar o sabor do alimento. Bom, outra classe são as quinonas e as xantonas, tá? Quinonas são substâncias bem distribuídas nas plantas e, apesar de ela ter um tom de coloração mais semelhante ao tanino, ela se distingue mais ainda dos taninos por ter um sabor muito mais amargo, tá? Então elas também não são muito interessantes do ponto de vista organoléptico, porque elas afetam drasticamente o sabor, às vezes, dos alimentos, tá? As xantonas, pigmentos amarelos encontrados também na manga. E aí, ó, eu percorri nesses slides algumas classes de pigmentos que têm importância grande nos alimentos. Por quê? Porque ou eles estão em grande quantidade no alimento, ou eles, mesmo em pequena quantidade, afetam drasticamente a cor e o sabor deles, ok?